Olá, que alegria hoje estar junto com você em vídeo. Sim, esse daqui é o nosso estúdio de vídeo onde acontecem os cursos da Rádio Transmundial, os nossos bate-papos, as nossas entrevistas e que alegria hoje receber a Andréia Espírito Santo Barrett. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Que oportunidade maravilhosa para trazermos o conteúdo que nós trabalhamos tanto e que é tão precioso. Muito obrigada. A gente que agradece, Andréia. Eu já quero falar para os nossos ouvintes que esse bate-papo para falar de um assunto bem importante sobre o Maio Laranja e, além disso, sobre o mini curso que a Andréia está fazendo aqui conosco, né? Uma parceria junto com a Rádio Transmundial. Ela que trabalha com o enfrentamento da violência, cuida das crianças, dá curso, né? Para combater o abuso infantil, faz mestrado na área de educação e hoje vai trazer um pouco desse conhecimento para a gente e depois, né, de uma forma ali, trazendo ferramentas para você cuidar tanto da sua criança em casa, quanto você que trabalha na área de educação, você que está nas escolas, você que está nas igrejas, saber como é que fica atento, né? Eu acho que atenção é a palavra, sensibilidade, né? Algo que precisa estar ali, né? Conta um pouquinho pra gente como você entrou nessa área. Você estava me contando que a sua graduação é na área de fisioterapia, você é missionária, mas como que você foi para esse nicho tão específico e ao mesmo tempo tão urgente que a gente precisa tanto? Obrigada, que pergunta boa. Sim, eu sou formada em fisioterapia, trabalhei alguns anos na fisioterapia e eu gosto de destacar que eu nunca tive uma aula, eu nunca ouvi sobre proteção à criança dentro da faculdade. Não sou só eu, a maioria das faculdades, mesmo as que vão trabalhar com criança, e no meu caso, eu estudei fisioterapia para trabalhar com neuropediatria. Então a paixão pela pediatria, pela infância, já estava ali, mesmo antes do chamado de proteção à criança. Mas eu estava servindo num projeto social na minha igreja local, em Praia Grande, quando eu conheci várias crianças que apresentavam sinais de que possivelmente elas vivenciavam abuso sexual infantil. Isso foi em 2008. Eu fiquei muito incomodada, fui para casa, orei, aquilo não saiu de mim, queria muito que Deus me desse uma resposta, o que eu posso fazer, Senhor? E Deus, gracioso, e queria também me usar, eu não imaginaria, me mostrou um curso, uma amiga missionária me disse, tem um curso para trabalhar brincando com as crianças para prevenção de abuso. Você quer fazer? Eu achei incrível aquele convite que vinha muito de encontro às minhas orações. E sim, fiz o curso Brincando Nos Fortalecemos, do Claves, em 2009. A partir daí comecei a aplicar com as crianças. Então fui estudar, fui fazer pós-graduação, mergulhei na área do enfrentamento da violência. Era bem difícil para mim entender e atuar depois dos casos, quando já ocorreram os casos. Então Deus me mostrou claramente, durante aqueles primeiros anos de estudos, de 2009 a 2012, que Ele estava me chamando para prevenção. E conheci a proteção à criança, a proteção institucional no PEP, o Programa de Educação Pré-Escolar, com a Terezinha Candeeiro, e também a BMS, a Missão Batista da Inglaterra, que eles tinham já muito conteúdo e trouxeram para o Brasil, junto com a Terezinha, com o PEP. Eu fui trabalhar como assistente internacional do PEP, um grande privilégio que Deus me deu, e aí ali então estava mergulhada na proteção à criança e logo entendi claramente meu papel e continuei estudando até hoje e também oferecendo os cursos, fazendo mobilização, comecei a criar, escrever cursos, até hoje trabalho escrevendo e ofertando os cursos, treinando muitas pessoas. Aí fui para a Ásia, morei na Ásia para trabalhar, para servir na área de proteção à criança, na Tailândia, por 2 anos, estudei na Malásia e continuei até agora, Deus cada vez mais direcionando. Hoje eu coordeno o Departamento de Proteção à Criança da AMTB, da Associação de Missões Transculturais do Brasil, para mais de 100 agências e igrejas que estão enviando missionários brasileiros para o mundo inteiro. Então nós temos um departamento recém-criado de proteção à criança, que Deus tem me dado essa alegria de ser a coordenadora. É árduo, é um desafio, existe muito a ser feito,
mas é muito bom responder, ser uma resposta de oração, responder ao chamado de Deus e ter uma missão para cumprir. E dessa maneira tão especial, eu sou apaixonada pela proteção à criança. Não pela desproteção, hein, gente? Eu sou totalmente contra. Abuso me machuca, eu fico triste, mas ao mesmo tempo me dá muita energia quando eu fico com raiva de tudo que acontece de ruim contra as crianças. Eu tenho muita energia, se transforma em energia para mobilização, para prevenção, como o que nós estamos fazendo aqui. É muito importante. Eu estou muito grata pela rádio. Parabéns à Rádio Transmundial. É extremamente importante, relevante o que nós estamos fazendo aqui. Existe um lugar e muito grande, assim, existe uma lacuna desse tema ser falado em alta voz, como vocês podem fazer tão bem. E eu empresto a minha voz para a rádio que tem essa potência, que pode chegar tão longe. Andréia, é encantador ver você falando disso, porque assim, é um dom mesmo de Deus, é um chamado dele, a gente conseguir trabalhar com algo que machuca tanto o nosso coração, que nos deixa assim tão tristes, mas ao mesmo tempo isso dá força para continuar. Se não é nessa força do Senhor, é muito difícil, né? Enquanto você me contava, até quando você fazia o próprio curso de fisioterapia, lá você não tinha tido nenhuma aula a respeito disso, né? Eu lembrei de uma amiga, ela era enfermeira, e ela falou que nas aulas ali de enfermagem, à medida que os casos iam chegando, a sala ia se esvaziando, porque muitos casos que eram apresentados ali dava para ver que tinha a mãe do pai, a mãe do tio, até que levava, né, a própria criança ali para ser cuidada. Então, só nessa fase da experiência de atender mesmo nos hospitais, ela falou, quando a gente via coisas que a gente não podia ali prender o pai naquele momento, você sabia que tinha sido ele, você fez exames, você sabia que tinha o envolvimento dele ali para aquela criança estar daquele jeito, e você não poder fazer nada, aquele sentimento de impotência fez com que a sala toda se esvaziasse. Aos poucos, né, uma sala de 40 alunos, ficaram só 6, e ela estava extremamente chocada e não sabia se ia continuar o curso. Então, assim, quando a gente fica algo que mexe tanto com a gente, ao mesmo tempo a gente vai em frente. Eu lembrei de Moisés, né? Por exemplo, quando ele fica indignado com a situação ali dos israelitas, apanhando os hebreus ali no Egito, sofrendo, sendo escravizados, e dá aquela raiva, né? O ímpeto humano é você com a própria mão acabar com a violência, como ele fez, né? Mas depois o Senhor usa ele para que ele ajude a libertar todo um povo. E Deus tem te ajudado a libertar muitas crianças, né, da garra dos abusadores, da violência. Então, eu como mãe agradeço. Que bom. Como mãe agradeço. E quando você falou a respeito de sinais, eu sei que você vai falar muito mais nesse mini curso sobre alguns sinais que a gente precisa ficar atento, mas só para dar uma palhinha, para mostrar que não está longe da gente esse assunto, né? Você pode contar? Não está longe, pelo contrário, é mais perto do que a gente imagina. E a criança, quando ela está isolada com alguém, uma pessoa muitas vezes que é amiga da família, conhecida, uma pessoa que a família quer bem, mas qualquer pessoa, infelizmente, pode ser uma pessoa abusadora. Então, nós precisamos ter alguns cuidados. Então, o isolamento, não só da criança em si, como uma pessoa com quem ela fica isolada. E, por outro lado, se ela não gosta, não quer ficar com alguma pessoa em específico, isso não quer dizer que ela está sendo abusada. É um conjunto de sinais, de sintomas, que algumas vezes se manifestam também rapidamente enquanto o abuso está ocorrendo, mas outras vezes não. Outras vezes eles não vão ser apresentados exatamente naquele momento, mas o isolamento ou não querer certo contato com alguma pessoa. E aí a gente vai olhar sinais físicos também, se a criança tem dor, sangramento, e sinais de comportamento, mudança de comportamento. Mudança de comportamento é bem amplo, não quer dizer que a criança está sendo abusada. Mas mudança de comportamento levanta um alerta para nós. Quantas vezes os pais, mães, outras pessoas cuidadoras, elas dizem, olha, ele mudou tanto, até os professores de EBD.
Existiu um caso, aconteceu um caso que a professora de EBD procurou a mãe. Falou, ele está muito diferente, ele mudou muito o comportamento. Uma criança pequena, de 5 anos de idade. Então, mudança de comportamento em si, gente, é para dar um alerta para nós, o que está acontecendo. Naquele caso, a mãe respondeu assim, olha, infelizmente estamos nos separando e ele deve estar sentindo, mas não era só isso. Ele estava vivendo um abuso e foi descoberto então depois, mas aquela professora de EBD, que foi a pessoa que me contou, disse, estava no curso por isso, ela disse, sabe, eu vi que aquela mudança de comportamento estava assim pedindo ajuda, mas como eu iria imaginar, né, o que estava acontecendo. Então é sempre observar. Você falou atenção, sensibilidade. Quando eu converso com as mães, e você é a segunda entrevistadora mãe, eu fiz uma entrevista para uma TV há alguns anos atrás, e ela também trouxe essas perguntas dos sinais, mas eu lembro que eu finalizei essa parte, vou finalizar aqui também, dizendo para ela, mais importante do que querer prestar atenção em sinais, depois que ocorre um abuso, é prestar atenção antes. Desde que você pode fazer isso hoje, é um alerta talvez para a gente, ter tempo com as crianças, sentar no chão, brincar 10 minutos com a tua criança, 10 minutos. Uma vez uma mãe estava se queixando muito da sua filhinha de 3 anos, ela estava se queixando para a minha mãe, eu estava na casa da minha mãe e essa moça estava se queixando para a minha mãe, uma jovem mãe. E ela dizendo como a filha dava trabalho. Aí eu falei, eu vou ter que falar. Aí eu fui de mansinho, não estava na conversa, mas eu entrei na conversa e eu disse assim, olha, brinca 10 minutos no chão com a sua filha. Aí ela disse assim, eu não tenho tempo. Ela se transformou, ela estava falando, se queixando para minha mãe, mas de repente para mim ela virou assim bem agressiva até. Ela disse, eu não tenho tempo, você não sabe como é a minha vida. E eu falei, mas é que assim, mais da metade das queixas em relação à sua filhinha, elas vão cessar quando você puder ficar 10 minutos no chão, na altura dela, brincando, conversando, entrando nesse mundo de fantasia da filha. A criança baixa a guarda, ela relaxa, a criança pode ser ela mesma e a criança está mais fortalecida se ela precisar pedir ajuda. Muitas vezes, então, os pais também, ou outros, quando descobrem que a criança vivenciou um abuso e não conseguiram perceber pelos sinais, que não são tão claros muitas vezes, os pais fazem uma pergunta que não deve ser feita, que é, como isso aconteceu? Por que você não me contou? A criança não deve ser questionada de maneira nenhuma quando ela vivencia o abuso. Por que você não me contou? A criança não contou porque ela não teve condições de contar. Essa é a resposta, você já sabe, não precisa perguntar. Eu espero que você nem precise por a criança não vivenciar o abuso. Mas se você passar por isso, lembre, é muito importante, porque é um impacto negativo na criança que houve esse tipo de questionamento. Não foi culpa dela, nunca é culpa da vítima. Mas essa pergunta, ela seria substituída se essa criança tivesse conseguido, por meio da brincadeira, da fantasia, do tempo com os pais, do tempo relaxado em família, tranquila, ela perceber que ela tinha espaço para falar. E muitas vezes também, na própria fantasia, então isso também já é um sinal, se a criança traz um conteúdo violento com o boneco. Se a criança maltrata o seu boneco, se a criança fala certos tipos de ofensas ao boneco, à boneca. Então, nesse momento da brincadeira, por isso que brincadeira é coisa séria para a criança, né? Brincadeira, semana que vem é a semana do brincar, a gente está fazendo essa gravação para o final de maio, então a gente vai estar bem na semana do brincar, vai ter acabado assim a semana do brincar, e é tão importante, brincadeira é coisa seríssima para a criança. Tem uma frase que diz assim, a criança não diz, eu tive um dia péssimo, vamos conversar, vamos tomar um café. Não, a criança diz, vamos brincar? É só isso. Mas aquele convite pode ter vindo de um dia péssimo, que ela não conseguiu convidar você para um café, como talvez eu fizesse, né? E você, e talvez alguns de nós, eu tive um dia tão difícil, quer tomar um café comigo? Vamos conversar? Então a criança vai simplesmente te dizer, vamos brincar?
Isso pode ser tão espontâneo, não é um sinal, mas isso também pode ser um sinal. A delicadeza dos sinais é essa, porque eles podem estar revelando algo mais, mas ao mesmo tempo a gente não tem como prescrutar tanto a criança de entender se aquilo é um pedido de socorro. A não ser, sim, a mudança de comportamento, ele é um pedido de socorro por algum motivo que nós não temos certeza qual é. E precisamos investigar, ajudar as crianças. Eu tô encantada, gente. Eu quero que esse curso comece já agora. Eu quero contar para vocês que vai ser em julho, tá bom? Esse curso, porque a gente quer sugar o máximo de informações que a Andrea pode trazer pra gente. Mas enquanto você falava nessa questão, né, do brincar, a criança demonstra, eu faço o curso de psicanálise e mostra, né, que quando iam analisar os adultos, o adulto fala, né? E através da fala há cura, mas a criança, uma criança não consegue se expressar com toda essa exatidão que você falava, né? Então a Melanie Klein, que é uma psicanalista austríaca, né? Ela reparava nesse brincar que você falava, e no brincar a gente pode estar atento a tantas coisas. Brinque com seu filho, né? Você falava, olha, 10 minutinhos. Gente, se a gente tem filho e não tem 10 minutos para ele, então seria melhor a gente pensar se estamos preparados para isso, né? Ai, vale a pena também. Só uma gravação, uma conversa sobre o brincar. Sim. Que bom que a gente falou disso. Sim. Nem tinha passado tanto pela minha cabeça antes, mas que importante ter falado disso aqui com você. Obrigada. Sim, obrigada a você. Não, e eu também pensando, né, enquanto você falava essa questão da culpa, criança, e eu quando era criança sempre me achava culpada de tudo. Depois assistindo outros filmes, até a frase final de um filme onde contava a história de separação de um pai, e que terminava dizendo assim, lembre-se, criança sempre acha que ela é a culpada. E aquilo me abriu os olhos porque eu falava, nossa, eu cresci com tanto sentimento que tudo que acontecia, de alguma forma, era culpa minha, né? E a gente recebeu no Entre a Bíblia e o Jornal aqui na rádio, a Jorgelina, que também trabalha, né, numa ONG, a ONG Dignidade, que ajuda a preservar contra o tráfico humano, mas também os casos pós, né? E normalmente ela fala que a criança também acha que é culpa dela, e mais do que isso, ainda tem justificativa, é por causa do meu corpo, por causa das minhas formas, ou algo assim, né? Então, que importante a gente estar tendo essa conversa antes, para que você possa se preparar. Então conta pra gente sobre o Maio Laranja, o que ele representa, o que ele significa, o que é feito durante esse mês. Tá bom, olha, eu só quero pedir desculpa, você falou da Jorgelina e da ONG, o trabalho é tão pesado de tráfico humano, mas eu comecei a rir, assim, feliz, porque ela é minha amiga. Sim, eu acompanho o seu trabalho, admiro muito, somos parceiras, na verdade, o Espaço de Proteção, a organização que eu fundei também serve junto com a Dignitate, mas desculpa, só por isso, você falando de um tema tão profundo e eu fiquei toda animada. O Maio Laranja é um mês inteiro de maio de mobilização para o combate do abuso e a exploração sexual infantil no nosso país. Tem uma lei, 18 de maio, é uma lei nacional, é o Dia Nacional, o 18 de maio, o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. A lei é fruto de uma história muito difícil. Foi uma menina no Espírito Santo que ela foi brutalmente violentada e assassinada, e os seus abusadores, pessoas inclusive da elite do Espírito Santo na época, filhos de pessoas importantes e influentes, nunca foram presos. Mas a partir de tudo que aconteceu ali, de toda a tristeza que foi aquele caso, nós tivemos a Lei 18 de maio. E aí, depois de algum tempo de Lei 18 de maio, há mais de 20 anos agora, nós temos o Maio Laranja. É uma mobilização de toda a sociedade. Nos últimos anos, a igreja se engajou grandemente, a igreja e as organizações para-eclesiásticas, no Maio Laranja. Então ela é da sociedade, governo, terceiro setor, todas as organizações nacionais, as que atuam com criança, e a igreja também faz parte disso. Tenho testemunhado, visto a igreja fazendo a mobilização no Maio Laranja. Tem sido um privilégio servir, participar do Maio Laranja. Sou também encantada
com a mobilização, com a campanha, que é tão, né, gente, profundo, é tão difícil, pesado, denso, né, o assunto, o motivo, mas é uma campanha tão cheia de sucesso. Chama Faça Bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. E tem uma flor de símbolo e a gérbera. Então você pode procurar bastante na internet, vai encontrar e participar. Encontre um momento da sua programação, como a rádio está fazendo, para que possa falar do Maio Laranja. Que lindo! Nem nos meus melhores sonhos eu pensei que estaria aqui um dia na rádio, num estúdio profissional, falando do Maio Laranja, que é tão importante. Talvez eu fique assim muito empolgada e muito maravilhada com tudo isso, gente, mas é porque é o tema. É o tema. Que é o tema da minha vida, é claro. Então, assim, ele precisa ser falado. Quanto mais a gente fala da prevenção ao abuso sexual infantil, mais o abuso diminui. Mas se a gente não fala, fica todo mundo quieto, ninguém fala do assunto, é um assunto difícil. Quem sofreu tem muitas marcas, quem não sofreu não quero nem saber sobre isso. Aí o abuso aumenta, ele fica maior. Então é importante falar sobre o assunto para que ele diminua, para que o abuso diminua, até que ele não exista mais. Eu acredito pessoalmente que é possível uma geração sem abuso. Acredito nisso. Mas para que isso aconteça, pode parecer utopia para alguns, mas para que isso aconteça, nós precisamos de todos, então, de vocês, da rádio, de nós profissionais, da igreja, da missão, da sociedade inteira, de você que está ouvindo, assistindo, precisamos de você para que a gente consiga, então, essa geração livre de abuso. Olha, gente, eu tô aqui, como eu disse no começo, ainda antes de começar a entrevista, nos bastidores, eu falei para ela, você é pedagoga? Porque o jeito dela falar é a pedagoga nata. Ela tem outras formações, outros cursos, outras especializações, mas essa Deus te deu, tá? De presente. Amém, porque é muito gostoso poder ouvir, a gente reter ao máximo, né? Esse conteúdo que é falado com paixão, com amor, eu acho que é isso. Quando a gente recebe algo e tenta passar com toda intensidade, né? Com todo amor, com todo esse envolvimento, é perceptível nos seus olhos e obrigada. A gente agradece muito aqui porque você está conosco e eu quero falar um pouquinho agora do curso nesses nossos minutos finais, né? O que você vai trazer, como é que ele está estruturado, quantas aulas vão ser, mais ou menos quanto tempo que vocês produziram isso, e eu sei que é para todos, sabe por quê? Como ela comentava, né, Andréia, se a gente não fala, isso aumenta. E quando a gente assistiu também com a sua amiga, a Jorgelina, aqui Entre a Bíblia e o Jornal, talvez por ser um assunto difícil, a gente queira repelir, mas é ao contrário, você precisa se envolver, e não só você que é pai, você que é mãe, você que trabalha com educação, não, a sociedade, principalmente os cristãos, porque se a gente quer uma sociedade diferente, se a gente quer ser sal da terra e luz do mundo, mudar o que a gente vai ter, né, na próxima geração, a gente precisa se envolver no hoje, no agora. Então, conta pra gente, o que vocês planejaram, o que a gente vai receber de presente em junho? Ai, que bom, que presente para mim estar aqui nesse maio gravando esse curso para que a gente lance em junho. Nós temos 5 aulas de 30 minutos cada, uma por dia, numa jornada. Essas aulas, elas estão com muito conteúdo técnico, mas eu posso garantir, pela graça de Deus, pelo dom que Deus deu, que ele está sendo levado de uma maneira leve, que você não vai precisar ficar assustado, com medo, com frio na barriga, pelo contrário. Inclusive, estava falando com o diretor de conteúdo da rádio, meu amigo André Castilho, estava falando com ele que acredito que esse conteúdo ele vai servir de treinamento. Então vem aí um treinamento, assim, é um conteúdo de aprendizagem, a gente vai aprender, vai caminhar, vai crescer, ficar mais profundo nessa área.
Ou, por outro lado, se você é uma organização social, pode acreditar. E eu sei que os meus alunos, quem me conhece, com quem eu já lidei, né, no Espaço de Proteção, que é a organização que eu fundei de cursos, é uma escola online, vão saber exatamente o que eu estou dizendo. Vocês vão poder usar essas aulas para treinar suas equipes, escolas, igrejas, organizações sociais. Tá feito de um jeito que o pai e a mãe vão aprender muito, mas também profissionais que atuam com a infância, liderança de organização. Fora do Brasil, é obrigatório que em todos os locais onde atuam com crianças, façam uma capacitação de proteção. E assim, que honra poder dizer que esse curso da Rádio Transmundial, ele vai ocupar esse papel. Então tem muita coisa boa, eu te garanto, eu te convido, você vem junto nessa jornada de uma semana, de 5 dias de aulas com esse conteúdo profundo e mais ao mesmo tempo feito de uma maneira leve, preparado, pensado de uma maneira bonita, agradável, colorido, com os bonecos que vão também, é uma surpresa para quem assistiu o curso. A Cora e o SP estarão presentes também para ajudar a gente a comunicar. Porque, inclusive, uma das aulas, ela é direto para os adultos que vão trabalhar com as crianças. É como falar com as crianças de maneira lúdica sobre a autoproteção. Quando eu falo para os profissionais, eles ficam assim muito curiosos e os pais e mães também, como é que se fala desse assunto para as crianças? Não é sobre abuso, é sobre a autoproteção. É claro que é a autoproteção contra abusos, mas com a criança é a celebração de que esse corpo dela é só dela, um presente de Deus para ela, privado, só dela e de mais ninguém. A partir desses conceitos, a gente celebra jogando, brincando, nos divertindo, cantando canções e usando também os bonecos para as crianças aprenderem. Essa é uma das aulas. E temos muito conteúdo para as organizações e para os pais. Vale a pena para todas as pessoas. Mesmo para quem não tem crianças ou não atua com crianças. Você está numa sociedade que tem crianças, faz parte de uma comunidade, de uma igreja, de uma vizinhança. Então, você também é convidado a assistir. Olha, Andréia, você me contagiou um pouquinho mais com a tua alegria, com a tua empolgação. E eu quero, ouvintes, que vocês também, você que nos assiste, né, pelo YouTube também seja contagiado com essa maneira exuberante de levar proteção para as crianças, mas com toda essa parte lúdica, né, que vai envolver os pais e aqueles que também já trabalham com crianças, eu tenho certeza vão ganhar ainda mais ferramentas para que possam atuar, que possam prevenir e que possam transformar essa e as próximas gerações, até porque algo que a gente assim não citou, mas está nas entrelinhas, que é aquele que recebe abuso e como você falava, né, às vezes fica calado. Gente, se não for falado, se não for tocado, se não for curado, isso tende a ser reproduzido, né? Então, o que é importante é a gente cessar isso quanto antes. Então, você está convidado. Eu também quero lembrar que além do curso ir no nosso canal do YouTube durante 5 dias, você tem que ficar atento no nosso Instagram, RTM Brasil, porque lá você vai saber a data exata, vai ter os horários, vai poder acompanhar, vai poder compartilhar também, né, com todos os seus contatos. Passe para as escolas. Eu vou passar para a escola das minhas filhas, porque a gente também está sofrendo tantos ataques, né? E os professores estão com tanto medo. Então, que importante, né? A gente receber um conteúdo assim. Então, você passe também para as escolas, chame a tua igreja, chame todo mundo para acompanhar. E o curso, além de estar no YouTube, também vai passar aqui na programação da Rádio Transmundial. Então, você está convidado. Andréia, Espírito Santo, Barrett, por favor, volte com a gente quando você quiser. Ai, muito obrigada. Que alegria, agradeço muito. Contem comigo. Sou uma fã, muito fã do rádio e agora aumenta tanto, né, a tecnologia e o alcance, o vídeo. Estou maravilhada de ter essa oportunidade. Estamos juntos. Contem comigo
porque eu já conto com vocês, já contava antes e agora mais ainda. Já tive a oportunidade de também falar para alguns outros programas, a programação da rádio, mas esse ano, com esse curso e tudo isso que a gente está preparando aqui juntos, estão de parabéns. Eu queria lembrar quem está nos assistindo e ouvindo, os meus contatos. Eu não quero que você não consiga falar comigo se você desejar. Então me procure, mesmo que você tenha que ter um pouquinho de paciência, que eu tenho demorado para responder, mas eu respondo. Então meu Instagram, o Instagram que você pode mandar mensagens diretas é o @espaço de proteção. Espaco de protecal, porque é sem cedilha e sem o tio. Espaço de proteção. Eu vou te responder ali, você também vê todo o conteúdo que nós temos ali. Temos uma página do YouTube, um canal do YouTube, Espaço de Proteção, as redes sociais e temos uma plataforma de cursos do Espaço de Proteção também, que você pode acessar e aprender muito no nosso YouTube e na nossa plataforma de cursos. Me escrever por e-mail também, andrea@espacodeprotecal.com.br, Andrea, sem i, espaço de proteção, sem cedilha e sem tio, .com.br. De alguma maneira nós vamos nos encontrar. Você vai escrever para a rádio, você vai escrever para mim, fique à vontade, vamos juntos. Eu tenho um lema que ele diz: vamos proteger milhares de crianças, uma a uma. E eu me emociono, eu terminei aqui as gravações do curso emocionada. Se você assistir a última aula, você vai perceber. As outras eu consegui segurar mais a emoção, mas na última eu fiquei muito emocionada. Estou terminando aqui essa entrevista emocionada, porque quando eu comecei a falar isso, vamos proteger milhares de crianças, eu vejo isso, milhares de crianças. Eu tenho consciência de que é uma a uma. Mas agora, falando assim para vocês aqui pela rádio, fica tão mais forte, evidente para mim que realmente Deus colocou isso e está dando as ferramentas para que milhares de crianças sejam protegidas, uma a uma. E não é possível se você não fizer isso. Você que nos ouve, você que nos assiste e todos nós juntos. E contem comigo. A gente agradece ao Eterno pela sua vida, agradecemos a você que ficou aqui até o final assistindo, nem deixei ela tomar um café, a gente brinda aqui no final a vida, a proteção e as crianças. E você está convidado para o nosso curso, acompanhe através das redes sociais para não perder a data, os horários e ainda aproveitar para levar esse conteúdo adiante. Um beijo para vocês e até a nossa próxima entrevista.